Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me glória da vontade divina, minha alma, minha aceita mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 72. 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada. Necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza. O céu estrelado, o silêncio noturno, em suma, me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, que, tomando a palavra acerca do que via, disse: toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. Olhe, as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna, onde estar em silêncio e repousar do cansaço da sua vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma. É necessário repousar em meu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus, é necessário o silêncio interior. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo que não chama Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isso? O único meio e de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criado. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava. Mas estamos sempre ali, em que todas minhas obras têm princípio do nada, e quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobre mim, e toma seu ser o meu, então eu obro como o Deus que sou, e a alma encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser para poder receber de meu Deus seu ser divino. Oh, como me enobreceria, como ficaria santificada. Mas que tolice é a minha, onde tenho o cérebro que ainda não o faço. Que miséria humana, que em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta em arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão. Depois disto, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa, mas só aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir. Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto de onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco,
depois me pôs em banda, depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que enquanto era o rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu tudo. Parecia-me que vestia assim, parecia-me que vestida assim podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter verado um pouco, transportou-me para minha cama. Esse texto é cheio de riquezas, né? Eu acho que por si só ele já fala tão perfeitamente e ele nos leva a ser ensinado. Né? Jesus quer que a gente seja tão pequenino, né? Tão nada, que a gente morra, né? Para dar o fruto. Né? É necessário que a semente ela seja enterrada e ela morra. Né? Sendo enterrada, ela desaparece e ali ela morre e produz um fruto. E às vezes uma semente tão pequenina dá uma árvore tão grandiosa, né? Ou uma árvore, ou uma planta tão cheia de poderes, né? De benefícios, perdão. Né? Tão cheia de benefício, tão favorável, né? A ofertar o que de melhor ela pode ofertar, né? Para o ser humano, para, para a natureza, né? Para os pássaros. Deus, ele engloba todas as coisas, né? Se a gente for contemplar a obra da criação, né? Aquilo vai se alargando e a gente vai vendo quanto que Deus, ele é extenso, né? Mas para que isso seja uma realidade, é necessário a gente morrer, né? Todas as coisas têm início no nada. Né? É do nada que se faz, mas esse fazer-se é em Deus. Né? Ser alguma coisa é Deus ser em nós. Né? Nós nada somos, tendo essa consciência de quanto mais pequenino nós formos, né? Mais enterrado na terra nós formos, Deus tem a liberdade, né? De se fazer tão presente na nossa vida e gerar tantos frutos. Né? Esse logo no início lembra, né, Gênesis, que diz, né, que a terra era informe e vazia. O Espírito de Deus pairava. Né? Então ela era escura, ela não tinha forma, né? Ela era vazia. E o Espírito de Deus foi trazendo essa vida, foi dando luz, né? Foi dando vida, foi brotando. E a vida vai gerando a vida, né? Porque ela é totalmente de Deus, pertence a Deus. E essa vida ela vai sendo produtiva, né? Quando a gente quer domar as coisas, né? Com o nosso entendimento, com a nossa capacidade, a gente vê que nem tudo a gente consegue, né? Porque a gente precisa se reconhecer como esse nada, né? Que é Deus que nos utiliza, é Deus que faz em nós, é Deus que vem, né? Como a medalha que fala que mais no final, né? Acho que é no trecho 3, que ela né? Tinha uma medalha, que aquela medalha
resplandecia o rosto de Jesus. Ser esse espelho dele. Né? Mas para ser espelho de Deus a gente tem que ser, né, pequenino, não tem que ser nada. Né? E a tudo oferecer a Ele. Né? Reconhecer que é dele. Né? A capacidade é dele. A graça é dele. Né? O poder é dele. A inteligência é dele. A capacidade de amar, de perdoar é Ele. Né? É Ele que vai crescendo na nossa natureza humana e vai transformando aquilo que, por um tempo, às vezes atrás, né? Um tempo antes de conhecer a Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem a conhecer. Né? E quanto mais a gente busca, mais a gente precisa buscar. Né? E hoje o desejo é buscar mais que ontem e amanhã mais que hoje. Né? Ser constante. E essa busca, né, que faz com que Deus vá trabalhando na nossa pequenez, né, o quanto que nós precisamos refletir a pessoa dele, né, sermos ele. Né? A Aline, num vídeo, ela disse algo que eu não tinha compreendido, né, que Jesus, nós somos hostes vivas, né, mas a hoste que nasce do sofrimento, da morte, né, da morte do nosso eu, da nossa vontade humana, né, a morte das nossas convicções, né, do nosso desejo de querer ser alguma coisa, né, de nos buscar as coisas por nós, né, por nossos méritos, mas ser essa hóstia, né, esse ser pequeno que morre para si mesmo, né, que sofre as dores dessa morte, né, a morte da vontade humana, a morte do deixar Deus dominar a nossa natureza, ser humilde, pequeno, né, simples e humilde para deixar Deus ir nos transformando. Né? Quantas situações que às vezes a gente batia o pé, né, e dizia que fazia acontecer. Né? E hoje a gente se vê como um cordeirinho, né, que tem que seguir o pastor, né, porque sabe que não pode sair do redil do pastor, porque senão é pego pelo lobo. Né? O mal entra no nosso coração, o mal entra na nossa vida. A gente permite, né? É uma escolha nossa sair, é uma escolha nossa. Né? É o amor de Deus que transborda tanto, né? Que nos permite escolher a quem a gente quer servir e seguir. E reconhecendo, né, que é necessário para seguir a Jesus abandonar. Né? Nos abandonarmos nele, abandonar aquilo que nos faz crescer, né? E agarrar aquilo que nos diminui, né? A humildade, a perseverança, a simplicidade. Aqui fala, né, que miséria humana que, em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta em arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão, né? Buscando tantas coisas que se coloca em primeiro lugar, no lugar que pertence a Deus, né? E refletindo aquilo, né? Reflete a fama, reflete o poder, reflete os seus vícios, né? Dependendo do que cada um, o vício da pessoa, ela vai refletindo aquilo. Uma pessoa que bebe muito, a gente olha para ela, ela reflete o quê? Né? Um corpo inchado, vermelho, uma cara inchada, né? Se bebe demais,
às vezes nem anda corretamente, né? Uma pessoa que se utiliza das drogas, né? Também se veste de uma forma diferente e vai refletindo aquilo que ela busca para a vida dela, né? E quando fala que o texto, né, daquela medalha, né, que aquela medalha era como um espelho que refletia Jesus, né, essa semente que precisa morrer, que precisa voltar ao seu nada e deixar Deus, né, Deus ir nos moldando, né, e colocando em nós a sua semelhança, né, o seu jeito, o seu olhar, o seu sorriso, o seu falar, o seu ouvir, o seu acolher, né, é deixar o Espírito Santo, né, nos trazer essa vida, né, aceitar essa vida que vem do Espírito de Deus, né, e ser a imagem dele, né, não querermos aparecer, né, chegar primeiro, que eu não chegue primeiro, mas que chegue, né, a imagem, a semelhança de Deus, que Jesus chegue primeiro, que o outro perceba, né, que quem chegou é Jesus, né, que se busca as coisas do alto, as coisas do coração de Deus, que exala o perfume do céu. Que a vida que há em nós seja essa vida produtiva, essa vida celeste, essa vida de Deus, né? Essa vida que vai trazendo vida e que vai indo ao encontro de tantas mortes humanas, né? Para mostrar a vida que há em Deus, a vida que há daqueles que buscam estar na companhia de Deus, deixando Deus, né, crescer, deixando Deus crescer, buscando a Ele para sermos essa imagem dele. Que o Senhor Jesus nos capacite a cada dia, né? Que Ele nos abençoe, que Nossa Senhora nos tome a mão e que nada nessa vida nos atraia mais, nem todo o ouro e prata desse mundo possa nos atrair mais do que estar e ser totalmente de Deus, na presença de Deus, ser essa semente que plantada se esconde e precisa morrer, né, para que Deus possa realizar os planos dele na nossa vida, né, e ser aquilo que Deus quer que sejamos. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.